Me chamo Elizabeth e ensino ciências em uma escola particular. Graças aos meus pais terem uma boa situação financeira, tenho levado uma vida confortável até agora, mas não vamos entrar nesses detalhes. Todas as manhãs, antes do sol ficar muito forte, coloco meus tênis e vou correr pelas trilhas do parque. Sempre vejo uma senhora idosa, a senhora Costa, sentada no mesmo banco, observando todos nós correndo como se estivéssemos em algum programa de realidade. Uma manhã fresca, enquanto diminuía o ritmo para descansar perto do lugar habitual dela, ela me chamou. "Bom dia, você é uma habitué, não é?" Disse ela, com uma voz surpreendentemente forte para alguém da sua idade. "Sim, tento ser", respondi, enxugando o suor da testa. "Isso me ajuda a manter a sanidade." Ela riu. "Imagino que sim. Sou Margarita, aliás. Margarita Costa." Elizabeth disse, alongando as pernas. "Prazer em conhecê-la, Margarita." Margarita deu tapinhas no espaço ao lado dela. "Se importa se eu lhe fizer companhia enquanto recupero o fôlego?" Sentei-me, achando que um pouco de conversa não faria mal. "De forma alguma." "Você vem aqui só para nos ver correr?" Parcialmente, admitiu com um sorriso travesso. "Mas também gosto do ar fresco e estou procurando alguém." "Procurando alguém no parque?" Franzi a testa, um pouco confusa. "Não desse jeito, querida", ela riu. "Estou procurando uma jovem adequada." Levantei uma sobrancelha. "Adequada para o quê, exatamente?" "Para o meu filho", disse ela diretamente. "Ele precisa de uma boa esposa." Quase engasguei com a água. "Como é que é?" "Você ouviu bem", disse Marjorie, examinando meu rosto. "Meu filho é um bom homem, bem-sucedido, gentil, mas terrivelmente tímido. Achei que era a hora dele se casar." "E você está procurando no parque?" Não pude deixar de rir. Era realmente bizarro. "Se você visse o que eu vejo, querida, entenderia. Mulheres saudáveis e inteligentes no auge, como você", explicou, seu olhar firme, mas gentil. Balancei a cabeça, ainda me divertindo com a absurdidade da situação. "E o que seu filho pensa sobre a mãe dele escolher garotas para ele?" Marjorie deu de ombros. "Jonathan confia no meu julgamento. Ele sabe que só quero que ele seja feliz." Levantei-me, pronta para continuar minha corrida. "Bem, boa sorte com isso, Margarita. Foi um prazer conhecê-la." Enquanto me afastava correndo, suas palavras ficaram na minha mente. Foi definitivamente uma das conversas mais estranhas que já tive. Mal sabia eu que essa não seria a última vez que ouviria falar de Margarita Costa ou de seu misterioso filho. A curiosidade me consumiu depois daquela conversa estranha com Marjorie sobre seu filho precisar de uma esposa. Não conseguia deixar de lado a peculiaridade da situação. Um mês se passou desde nossa sessão de recrutamento no banco do parque, e recebi um convite casual para jantar na casa dela. "Apenas um jantar amistoso com um pouco de família", dizia a mensagem. Por que concordei, nunca saberei. Talvez eu estivesse apenas procurando uma história para rir mais tarde com meus amigos. Vesti-me de maneira simples, mas elegante, achando que me misturaria melhor se não parecesse que estava me esforçando demais. Dirigi até o endereço que ela me deu, uma casa antiga com um brilho acolhedor nas janelas. Marjorie me recebeu na porta com uma cordialidade genuína. "Elizabeth, estou tão feliz que você pôde vir. Entre, entre." A casa era aconchegante, cheia do cheiro de algo delicioso. Ela me levou até a sala de jantar, onde algumas pessoas estavam reunidas em volta de uma grande mesa. "Pessoal, está Elizabeth, a jovem encantadora que conheci no parque." Um homem que devia ser o marido dela se levantou primeiro, um grande sorriso no rosto. "Prazer em conhecê-la, sou Harold", o outro lado de Marjorie. Ao lado dele, um homem mais jovem, claramente o filho, estendeu a mão. "Oi, sou Jonathan. Minha mãe falou bastante sobre você." Seu aperto de mão era firme, seu sorriso tímido, mas gentil. Não pude deixar de notar que ele não era o que eu esperava. Parecia normal, simpático até. Então, uma mulher da minha idade com um rosto amigável se aproximou com a mão estendida.
Sou Ana, irmã do Jonathan, e não se preocupe, não estamos todos envolvidos nesse esquema de namoro. Seu tom era provocador, e eu relaxei um pouco, rindo com ela. Fico feliz em ouvir isso, respondi. Nos acomodamos em volta da mesa e a conversa fluiu surpreendentemente fácil. Jonathan era desenvolvedor de software, não o empresário que Marjorie havia exagerado. E Ana trabalhava como designer gráfica. Enquanto comíamos, Marjorie não pôde se conter. Elizabeth ensina ciências em uma escola particular, sabem? Bem inteligente. Mãe, não vamos começar a vender as qualidades dela, Jonathan riu, com as bochechas corando um pouco. A comida estava ótima e a companhia era inesperadamente agradável. Jonathan era fácil de conversar, seus interesses variados e seu humor gentil. Ana era hilária, seu humor afiado me fazendo rir mais do que eu havia rido em semanas. Jonathan ajudou a limpar a mesa e, sem perceber, comecei a ajudar também. Nós dois entramos em um ritmo fácil. Desculpe por tudo isso, murmurou enquanto empilhávamos os pratos na cozinha. Minha mãe tem boas intenções, mas pode ser um pouco demais. Está tudo bem, realmente. Gostei de conhecer todo mundo, respondi sinceramente. Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a noite. Não foi nada como eu esperava. Sem pressão, apenas boa comida e boas pessoas. Talvez Marjorie fosse um pouco incomum em seus métodos, mas sua família era bem legal. No dia seguinte, meu telefone tocou inesperadamente. Era Jonathan. Oi, Elizabeth, começou, soando um pouco nervoso. Gostaria de se encontrar, só nós dois desta vez, talvez em um café no centro? Fiquei surpresa, mas contente. Sim, parece ótimo. Nos encontramos no dia seguinte, sem a família por perto, foi ainda mais fácil conversar. Rimos muito, compartilhamos histórias e, antes que percebêssemos, algumas horas tinham passado. Ao sairmos do café, Jonathan disse: tive um ótimo dia hoje. Gostaria de fazer isso de novo? Com certeza, concordei, já ansiosa pelo próximo encontro. Dirigindo para casa, não pude deixar de me sentir empolgada com o que viria a seguir. Talvez Marjorie estivesse certa, afinal, mesmo que seus métodos fossem um pouco convencionais. Depois daquele encontro no café com Jonathan, as coisas simplesmente decolaram. Começamos a nos ver quase todos os dias. No início, não era nada sofisticado, apenas encontros casuais depois do trabalho, comer algo ou assistir a um filme. Mas estava claro, pelo menos para mim, que havia algo ali, algo que poderia se transformar em muito mais. Numa noite fria, Jonathan me pegou na escola. Dirigimos até a costa, que era sua surpresa para assistir ao pôr do sol. Estava bem frio, mas ele trouxe um cobertor grosso. Sentamos no capô do carro, embrulhados no cobertor, vendo o céu mudar de cor. Estava quieto, exceto pelo som das ondas e risos ocasionais. De repente, ele se virou para mim, seu rosto sério pela primeira vez. Elizabeth, estive pensando, começou, hesitando um pouco. Essas últimas semanas com você foram, bem, incríveis. Não sou bom com palavras, mas eu realmente gosto muito de você. Sorri, sentindo o calor não apenas do cobertor, mas do que ele estava dizendo. Eu também gosto muito de você, Jonathan. Imitei seu tom, e nós dois rimos. A partir de então, as coisas simplesmente se encaixaram. Conhecemos os amigos um do outro, e embora meus amigos fossem um pouco céticos no início, dado como nos conhecemos, logo viram o que eu via nele. Jonathan era direto, sem rodeios. Gostava de coisas simples, um bom hambúrguer, filmes clássicos e longas caminhadas. 6 meses se passaram rapidamente, e cada dia parecia um pouco mais brilhante que o anterior. Sabia que estava me apaixonando por ele, não apenas porque ele era gentil e engraçado, mas porque tornava tudo simples, sem complicações, apenas nós dois. Uma noite, enquanto jantávamos na minha casa, Jonathan ficou incomumente quieto. Depois de um tempo, respirou fundo, estendeu a mão e segurou a minha. Elizabeth, esses meses com você foram os mais felizes da minha vida, disse, sua voz firme, mas intensa. Acho, não, sei que quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo?
Não foi um pedido sofisticado, sem ajoelhar-se, sem anel na taça de champanhe, mas foi real, sincero e era nossa cara. Não precisei de um segundo para pensar. Sim, Jonathan, absolutamente sim, respondi, com o coração acelerado de alegria. Nos casamos discretamente, apenas uma pequena cerimônia com a família e alguns amigos. Foi perfeito, assim como tudo com ele parecia ser. Mudamos para o meu apartamento, unindo nossas vidas e pertences, o que surpreendentemente levou pouco esforço. Adaptar-se à vida de casados com Jonathan foi como entrar em um ritmo confortável que ambos seguimos naturalmente. As manhãs eram preenchidas com cafés rápidos e beijos de despedida, as noites eram para cozinhar juntos ou, às vezes, pedir comida quando nos sentíamos preguiçosos. A vida estava boa, simples e feliz. Mas, quando achei que as coisas não poderiam ficar melhores, descobri que estava grávida. No dia em que descobri, estava cheia de nervosismo. Esperei Jonathan chegar em casa, o teste positivo apertado na minha mão. Quando ele entrou pela porta, parecia cansado do dia, mas sorriu assim que me viu. Disparei a notícia. Jonathan, vamos ter um bebê. Seu rosto congelou por um segundo, e então um sorriso cauteloso surgiu. Sério? Uau, isso é incrível, Liz. Ele me abraçou, mas havia uma hesitação em sua voz que eu não esperava. Ignorei, achando que era apenas o choque, afinal, era uma grande notícia. Contamos aos pais dele no fim de semana seguinte, durante um jantar na casa deles. Achei que eles ficariam eufóricos, considerando que sempre deram dicas sobre netos desde o dia em que nos casamos. A reação de Marjorie foi toda sorrisos. Isso é uma notícia maravilhosa, querida, não é, Harold? Harold apenas assentiu, seu habitual falante estava um pouco contido. Sim, é uma ótima notícia. O entusiasmo parecia forçado, e peguei Jonathan observando o pai atentamente, franzindo a testa quando pensava que ninguém estava olhando. Após anunciarmos a gravidez no jantar de família, todos reagiram mais ou menos positivamente, exceto por Ana, que parecia visivelmente chateada. Encontrei um momento para conversar com ela depois do jantar. Ei, Ana, você está bem? Pareceu um pouco abatida mais cedo. Ela suspirou, desviando o olhar antes de encontrar meus olhos. É que não posso ter filhos, Liz. Descobri há um tempo, até levou ao meu divórcio. É difícil ver todo mundo seguindo em frente, sabe? Sua confissão me atingiu em cheio. Lá estava eu, envolvida no meu próprio drama, sem perceber a dor dela. Apertei sua mão. Sinto muito, Ana, eu não fazia ideia. Ela conseguiu um pequeno sorriso. Não é sua culpa. Estou feliz por você, de verdade. Só preciso de um tempo para me ajustar às vezes. Conforme minha barriga crescia, também crescia o constrangimento com a família de Jonathan. Eles eram educados, mas distantes, um contraste marcante com a empolgação inicial sobre a possibilidade de netos. Jonathan, ele mesmo, era solidário, mas cada vez mais distante. Seus abraços antes calorosos agora pareciam contidos. As coisas ficaram mais estranhas com os pais dele também. Os jantares de domingo se tornaram menos frequentes e, quando íamos, Marjorie e Harold mal perguntavam sobre a gravidez. Falavam sobre tudo, menos sobre o neto que estava a caminho. Durante uma visita particularmente tensa, ouvi Marjorie sussurrando para Jonathan na cozinha. Certifique-se de que tudo esteja pronto para o bebê. A resposta de Jonathan foi baixa, mas peguei o final. Eu sei, mãe, estou cuidando disso. O que havia para cuidar? Suas respostas vagas e a falta de entusiasmo estavam começando a me desgastar. Dar à luz ao meu filho foi a experiência mais surreal da minha vida. Lá estava ele, esse pequeno ser perfeito que Jonathan e eu criamos, e ele era todo nosso. Mas a felicidade de me tornar mãe teve um despertar rude no dia seguinte. Era de manhã cedo, não muito depois da troca de turno das enfermeiras, quando uma delas entrou no meu quarto. Ela olhou ao redor rapidamente, um pouco nervosa demais para uma verificação de rotina. Preciso levá-lo para alguns procedimentos especiais, murmurou, estendendo a mão para o berço do meu filho. Procedimentos especiais? Repeti, minha voz rouca de exaustão. Que tipo de procedimentos? Ninguém mencionou nada sobre levá-lo embora.
Ela hesitou, suas mãos pairando sobre meu bebê. É só rotina, senhora. Precisamos fazer alguns testes. Estendi a mão, meu instinto gritando para manter meu bebê perto. Gostaria de ver algum tipo de ordem para isso. Você pode me trazer a papelada? Perguntei, tentando manter meu tom firme. A enfermeira piscou, surpresa. Eu, já volto, gaguejou e saiu apressadamente, sem levar meu filho. Algo naquela interação não parecia certo. Apertei o botão de chamada para outra enfermeira, querendo mais respostas, mas antes que alguém viesse, o turno mudou e a atmosfera pareceu se acalmar. Naquela noite, no entanto, a mesma enfermeira voltou. Era tarde, as luzes fracas no meu quarto de hospital projetando longas sombras. Ela não percebeu que eu ainda estava acordada, meus olhos quase fechados. Em seus braços estava outro bebê, não o meu, e ela estava se aproximando do berço do meu filho. A adrenalina me atingiu. Ignorando a dor no meu corpo, levantei-me e a confrontei. O que você está fazendo? Quem é essa criança? A enfermeira deu um pulo, quase deixando cair o bebê que segurava. Eu confundi os quartos, gaguejou, seu rosto pálido. Confundir os quartos? 2 vezes no mesmo dia com o mesmo bebê? Resmunguei, meu coração acelerado. O bebê em seus braços começou a chorar, e a enfermeira saiu rapidamente, quase correndo do meu quarto. Fiquei tremendo, segurando meu filho perto do peito, com medo de deixá-lo por um segundo. Na manhã seguinte, todo o incidente parecia um pesadelo. Liguei para minha mãe, contando os eventos, minha voz trêmula. Querida, provavelmente são seus hormônios. Você acabou de ter um bebê. É normal se sentir superprotetora, ela acalmou. Eu estava sendo paranoica? Não, algo estava errado, mas minha mente exausta lutava para juntar as peças. Mais tarde naquele dia, recebi alta e fui para casa. Jonathan estava esperando por nós. Sua reação, no entanto, não foi o que eu esperava. Ele olhou para nosso filho, sua expressão ilegível e distante. Ele não é perfeito? Tentei quebrar o gelo, entregando nosso filho a ele. Sim, claro, respondeu Jonathan de forma plana, sua interação sem calor observei, com um sentimento de afundamento no estômago, enquanto ele devolvia nosso filho muito rapidamente. Tenho que me atualizar no trabalho, murmurou e desapareceu em seu escritório. Já se passou 1 ano desde que trouxe meu filho ao mundo, 1 ano que deveria ter sido cheio de sorrisos compartilhados e calor familiar. Em vez disso, tem sido o período mais confuso e frio da minha vida. Jonathan, que prometeu estar ao meu lado em tudo, agora passa a maior parte do tempo no trabalho. Quando está em casa, é como se fosse apenas uma sombra, passando por nossas vidas sem notar seu próprio filho. A mudança não foi repentina, veio gradualmente, como uma nuvem de tempestade lenta. Percebi isso primeiro quando, apesar de toda a empolgação dos pais dele sobre ter um neto, eles perderam o interesse quase imediatamente após o nascimento dele. O entusiasmo deles mudou de maneiras que eu não conseguia entender. Uma tarde, Ana, irmã de Jonathan, apareceu com uma criança pequena. Ela estava radiante com um novo tipo de alegria. Eu o adotei, disse, seus olhos brilhando. Mamãe sugeriu que eu considerasse a adoção e, bem, aqui está ele. Apresentou-me a um menino de olhos brilhantes que se agarrava a ela com curiosidade tímida. Fiquei feliz por ela, de verdade, mas não pude deixar de notar a atenção luxuosa que seu filho recebia dos meus sogros. Brinquedos, roupas, visitas constantes. O filho de Ana recebia de tudo, e meu filho? Era como se ele não existisse no mundo deles. Jonathan não parecia se incomodar com o favoritismo evidente dos pais. Passava o pouco tempo que tinha em casa conversando com Ana sobre o filho dela, ignorando completamente nosso filho, que ansiava por uma fração daquela atenção. Tentei falar com Jonathan sobre isso uma noite, após outro jantar em que Jonathan se desculpou cedo para trabalhar. Confrontei-o, Jonathan, precisamos conversar. É sobre nosso filho, comecei, minha voz firme apesar das emoções conflitantes dentro de mim. Você perdeu as primeiras palavras dele, os primeiros passos. Você não o vê, e nem seus pais. O que está acontecendo? Jonathan suspirou, finalmente fechando o laptop com um estalo. Liz, você está tornando isso maior do que é.
Estamos ocupados, só isso. Ocupados demais para seu próprio filho? Minha voz quebrou, a dor profunda demais para esconder. Por que seus pais mimam o filho de Ana e ignoram o nosso? É diferente, Liz. A situação de Ana é diferente, ele foi evasivo, suas palavras não aliviaram a crescente separação entre nós. Nas semanas seguintes, observei enquanto o filho de Ana recebia todo o amor e atenção dos avós que meu filho deveria estar recebendo. Não eram apenas os presentes, eram as visitas, os abraços, as fotos tiradas e compartilhadas com orgulho. Enquanto isso, os marcos do meu filho passavam despercebidos, suas conquistas não celebradas. Eu estava esgotada, verdadeiramente exausta do constante frio e dos segredos. Chegou ao ponto máximo durante um jantar em família, que estava tenso como sempre. Eu estava determinada a esclarecer tudo com Jonathan, exigir respostas sobre por que tudo tinha se tornado tão amargo. Justo quando eu estava prestes a falar, Jonathan, para minha surpresa, falou primeiro. Precisamos conversar, disse friamente, evitando meu olhar. Tudo bem, respondi, tenho coisas a dizer também. As próximas palavras de Jonathan me atingiram como um trem de carga. Eu não te amo mais, Liz. Não preciso de você, sua voz era fria, sem emoção. Meu coração parou. E quanto ao seu filho? Nosso filho? Ele riu, um som duro e zombeteiro. Estou convencido de que você está me traindo. Aquele garoto não é meu. Sua mãe, sentada ao lado dele, acenou com aprovação. Foi como um ataque coordenado. Jonathan deslizou um envelope pela mesa. Aqui estão os papéis do divórcio. Estou pedindo um teste de paternidade. Quando provar que aquele garoto não é meu, vou pedir compensação pela sua traição. Fiquei sem palavras, minha mente girando com acusações de infidelidade, demandas de compensação. Isso não era apenas frieza, era brutalidade. Levantei-me, minha cadeira raspando ruidosamente no chão. Nunca fui infiel e vou fazer seu teste. Você verá que está errado, minha voz tremia, mas eu estava furiosa. Enquanto saía, sua mãe lançou insultos, palavras tão vis que me fizeram tremer de raiva. Deixei a casa deles, o eco de suas ofensas me seguindo até a porta. De volta ao meu lugar, liguei para minha mãe, que ficou furiosa quando soube o que aconteceu. Lembra daquele incidente com a enfermeira no hospital? Talvez seja a hora de investigar mais a fundo, sugeriu. Seguindo seu conselho, contratei um detetive particular e pedi um teste de DNA completo, não apenas para Jonathan, mas para seus pais também. Eu precisava descobrir tudo, custasse o que custasse. Um mês depois, armada com os resultados, voltei para enfrentá-los. Jonathan, sua irmã e o filho adotivo estavam lá, brincando no chão como se fosse apenas mais uma reunião de família. Seus pais relaxavam no sofá, com uma aura de satisfação arrogante. Jonathan olhou para cima com um sorriso sarcástico. E então, o que o teste mostrou? Abri o envelope, minha mão firme apesar do coração batendo forte. O teste mostra uma probabilidade de 99% de paternidade. Jonathan, você é o pai do nosso filho. Deixei as palavras pairarem no ar, observando seu rosto cair. E tem mais, continuei, voltando-me para os pais dele. A mãe de Jonathan é biologicamente relacionada ao nosso filho, mas o pai de Jonathan não é o avô biológico. A sala ficou em silêncio, a cor sumiu do rosto da mãe de Jonathan. Ela olhou de mim para o marido, que estava de pé, com expressão de traição e fúria. Você, ele gritou para ela. Eu sabia. Você tem mentido por anos. Ela começou a chorar, cobrindo o rosto enquanto confessava anos de enganos. Isso é só a superfície, anunciei, minha voz clara e alta. Há um esquema inteiro orquestrado por ninguém menos que minha sogra, com a participação consciente de Jonathan. Marjorie planejou evitar as despesas de uma barriga de aluguel, garantindo que seu filho se casasse com uma candidata adequada. Eu, uma mulher rica e saudável, selecionada especificamente para gerar um filho com o propósito de herdar a fortuna da família. Continuei, as palavras amargas. Depois que meu filho nasceu, a próxima fase do plano era substituí-lo por outra criança, um bebê trocado por uma enfermeira subornada, que um detetive particular convenceu a testemunhar contra você. Os olhos de Ana se arregalaram, seu olhar oscilando entre o irmão e a mãe, a traição estampada em seu rosto.
e a crueldade não parou por aí. Esta mulher, apontei diretamente para minha sogra, persuadiu Ana a adotar uma criança que ela acreditava ser minha, pensando que estava criando seu neto biológico. O rosto de Ana se contraiu, lágrimas escorrendo enquanto ela segurava o menino mais perto de si. Minha sogra, que estava chorando momentos antes, seus segredos expostos, seu casamento desmoronando, endureceu. Suas lágrimas secaram enquanto se virava para Ana. Ele não é nosso, Ana. É melhor se ele voltar. Mas Ana balançou a cabeça, sua voz trêmula, mas resoluta. Não, mãe, ele é meu filho. Eu o amo e não vou deixá-lo por causa dos seus erros. Por causa das suas ações, você enfrentará as consequências, declarei, minha determinação firme. Estou processando pela custódia total do meu filho e por danos pela fraude. Você tentou roubar meu filho e me acusou de infidelidade para me privar de tudo. Os procedimentos judiciais que se seguiram foram desgastantes, mas diretos. Armados com provas irrefutáveis e o testemunho da enfermeira, o julgamento foi rápido. Minha sogra recebeu uma sentença de 2 anos por seu papel na fraude. Jonathan concordou com um acordo que incluía um apoio financeiro substancial e pensão alimentícia. Quando o juiz pronunciou a sentença, meu futuro ex-sogro, um homem traído e quebrado, pediu o divórcio, cortando os últimos laços que uniam a mulher que um dia amou. Agora, foco em criar meu filho em um mundo cheio de amor e sem enganos. Ana e seu filho são visitantes frequentes em nossa casa, as crianças brincando juntas enquanto nos apoiamos em nossas novas vidas.